das coisas da terra e do céu, com os dons divinos da sua inteligência, mantendo meu espírito suspenso entre as emoções da vida física e as gloriosas esperanças na vida espiritual enlevada pela doce carícia de suas expressões e gestos de ternura, afigurava-se-me a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus a me estimar e compreender, desde as vidas mais remotas. Durante um ano a vida nos correu em mar de rosas, porque nos amávamos intensamente. Em nossos idílios calmos, falávamos de Jesus e de suas glórias divinas, e, quando eu lhe suscitava a possibilidade da nossa união à face da testemunho, Ciro ensinava-me que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que, na terra, não era ainda possível um matrimônio feliz, entre um escravo miserável e uma jovem patrícia. Por vezes, entristecia-me com as suas palavras despidas de esperanças terrenas, mas as suas inspirações eram tão elevadas e tão puras que, num relance, sabia o seu coração levantar o meu para as jornadas da fé, que levam a tudo esperar, não da terra ou dos homens, mas do céu e do amor infinito de Deus. O valoroso ancião tudo ouvia, sem um reproche, embora sua atitude mental se caracterizasse pela mais funda consternação. Observando que a neta fizera uma pausa na encantadora e triste narrativa, Cneio Lucius interrogou-a com benevolência: qual a atitude desse rapaz para com teu pai? Ciro admirava-lhe a generosidade franca e espontânea, revelando no íntimo a mais santa gratidão pelo seu ato de fraternidade, quando o alforriou para sempre. A todo propósito, ensinava-me a respeitá-lo cada vez mais e a lhe realçar as qualidades mais elevadas. Falava-me, constantemente, de suas atitudes generosas, com entusiasmo, admirando-lhe a dedicação ao trabalho e a singular energia. E Elvídio nunca soube do teu amor? Perguntou o avô admirado. Soube, sim, respondeu Célia humildemente. Contar-vos-ei tudo, sem omitir um só detalhe. Em nossa casa havia um chefe de serviço, que dirigia as atividades de todos os servos da família. Pausanias era um coração amigo do escândalo e nada sincero. Meu pai, atendendo à necessidade de viajar constantemente, conservava-o quase como mandatário de sua vontade, em função dos seus numerosos interesses, e Pausanias, muita vez, abusou dessa confiança generosa para estabelecer a discórdia em nosso lar. Observando a minha intimidade com o jovem liberto, cujos dotes morais tão fortemente me haviam impressionado o coração, esperou, certa feita, o regresso de meu pai, de uma viagem à Idumeia, envenenando-lhe então o espírito com insinuações caluniosas da minha conduta. E que fez Elvídio? Interrogou o velhinho bruscamente, cortando-lhe a palavra, como se adivinhasse o desenrolar de todas as cenas ocorridas à distância. Repreendeu minha mãe, asperamente, inculpando-a, e chamou-me à sua presença, de maneira que lhe recebesse as admoestações e conselhos necessários, sem jamais permitir que eu lhe expusesse tudo, com a sinceridade e franqueza com que o faço agora. E quanto ao liberto? Perguntou o Cneio Lucius ansioso por conhecer o desfecho do caso. Mandou pô-lo a ferros, ordenando a Pausanias lhe aplicasse a punição que julgasse necessária e conveniente. Atado ao tronco, Ciro foi açoitado várias vezes, pelo crime de me haver ensinado a amar pelo coração e pelo espírito com o mais carinhoso respeito a todas as tradições do mundo e da família, no altar do devotamento silencioso e do sacrifício espiritual. No segundo dia de seus indizíveis padecimentos, consegui avistá-lo, apesar da vigilância extrema que todos resolveram exercer sobre os meus passos. Como nos dias de nossa tranquilidade feliz, Ciro recebeu-me com um sorriso de ventura, acrescentando que eu não deveria alimentar nenhum sentimento de amargor pela decisão de meu pai, considerando que o seu espírito era bom e generoso e que, se não podíamos quebrar preconceitos milenários da terra, também não deveríamos dar guarida a pensamentos de ingratidão. O sofrimento, porém, prosseguia a jovem, enxugando as lágrimas de suas reminiscências, era dilacerante para minha alma. Reconhecendo a situação penosa daquele que polarizava todas as minhas esperanças, cheguei a maldizer sinceramente da minha posição de afortunada. Que me valiam os mimos da família e as prerrogativas do nome que me felicitava, se a alma gêmea do meu destino estava encarcerada em pavorosa noite de sofrimentos? Expus-lhe, então, minha tortura íntima e os meus amargurados pensamentos. Ciro ouviu-me com resignação e brandura, respondendo-me, depois, que ambos tínhamos um modelo, um mestre, que não era deste mundo, e que o Salvador nos guardaria no céu um ninho de ventura, se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade, à maneira dos bem-aventurados de sua palavra sábia e doce.
Acrescentou que o Cristo também amara muito e, entretanto, perlustrou os caminhos da incompreensão terrestre, sozinho e abandonado. Se éramos vítimas de um preconceito ou de perseguições, tais sofrimentos deviam ser justos, por certo, dados os desvios do nosso passado espiritual, de eras prístinas, acrescentando que Jesus se sacrificará pela humanidade inteira, embora de coração imaculado como o lírio e manso como o cordeiro. Que valem nossos sofrimentos comparados aos dele, no alto da cruz da impiedade e da cegueira humanas? Dizia-me valorosamente. Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos, praticando-os na vida. Ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais desventuradas. Além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos, no espaço e no tempo. Amar-nos-emos, assim, constantemente, esperando a luz do reino do Senhor. Soa, agora, o penoso instante da separação, mas, aqui ou além, estarás sempre vivo em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida, como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Poderão, acaso, separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Não prometeu o Mestre o seu reino ditoso a quantos sofressem de olhos voltados para o amor infinito do seu coração? Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além destes espinhais, desdobram-se estradas floridas, onde repousaremos um dia sob a luz do ilimitado. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado, em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã, no ilimitado plano da espiritualidade radiosa, e enquanto as suas expressões consoladoras me retemperavam o ânimo combalido, via-lhe o rosto macerado e os cabelos empastados de copioso suor, que me deixavam entrever um sofrimento físico martirizante e infinito. Embora sua palidez extrema, Ciro me sorria e confortava. Sua lição de paciência e fé embalsamou-me o coração e aquela corajosa serenidade deveria constituir, para mim, precioso incitamento à fortaleza moral, em face das provas. Consolei-o, então, do melhor modo, testemunhando-lhe minha compreensão funda e sincera, quanto ao sentido daquelas palavras de bondade e ensinamento, compreensão que eu guardaria no imo, para sempre. Prometemo-nos, reciprocamente, a mais absoluta calma e confiança em Jesus, bem como eterna fidelidade neste mundo, para nos unirmos, um dia, nos céus. Terminados os rápidos minutos que consegui para falar ao encarcerado, reconstituí as energias interiores da minha fé, enxugando corajosamente as próprias lágrimas. Procurei minha mãe, implorei sua intercessão afetuosa, de modo a cessarem as cruéis punições que Pausanias impusera ao bem-amado de minha alma, dando-lhe ciência dos quadros penosos que presenciara. Ela comoveu-se profundamente com a minha narrativa e obteve de meu pai a ordem para que Ciro fosse libertado, sob certas condições, que, apesar de penosas, constituíram para mim um brando alívio. Que condições? Perguntou Cneio Lucius, admirado, ante o romance comovedor da neta, cujos 18 anos atestavam a mais profunda intensidade de sofrimento. Meu pai acedeu, sob a condição de que não mais avistasse o jovem liberto para qualquer despedida, providenciando, na mesma noite, para que ele fosse, escoltado por 2 escravos de confiança, até Cesárea, em cujo porto deveria ser internado numa galera romana, desterrado a critério dos que a comandavam. E chegaste, filha, a alimentar algum rancor contra Elvídio, em face da sua atitude? Não, respondeu com espontânea sinceridade. Se tivesse de alimentar qualquer rancor, seria contra o meu próprio destino. Aliás, Ciro ensinava-me sempre que não podem caminhar para Jesus aqueles que não orarem pai e mãe, de acordo com os preceitos divinos. Cneio Lucius encontrava-se eminentemente surpreendido. Quando Elvídio lhe solicitara a intervenção moral junto da neta, longe estava de presumir tão doloroso romance de amor num coração de 18 anos, cheio de juventude e de piedade. Seu espírito, que conhecia o vírus destruidor que operava a decadência da sociedade mergulhada num abismo de sombras, extasiava-se com aquela narrativa simples de um amor doce cristão, que aguardava, pacientemente, o céu para todas as suas realidades divinas.
Nenhuma voz da mocidade ainda lhe falará, assim, com tanta pureza à flor dos lábios. Admirado e enternecido, descansou a face enrugada na mão direita meio trêmula, entregando-se a uma longa pausa para coordenar ideias. Ao cabo de alguns minutos, notando que a neta aguardava ansiosa a sua palavra, perguntou com a mesma benevolência: E minha filha, esse jovem escravo jamais abusou da tua confiança ou da tua inocência? Ela fixou nele os olhos serenos, em cujo fulgor cristalino podiam ler-se uma candidez e sinceridade. A toda prova, exclamando sem hesitar e nunca. Jamais Ciro permitiu que os meus próprios sentimentos pudessem tisnar-se de qualquer tendência menos digna. Para demonstrar-vos a elevação de seus pensamentos, quero contar-vos que, um dia, quando conversávamos à sombra de velha oliveira, notei que sua mão pousara levemente em meus cabelos, mas, no mesmo instante, como se nossos corações se deixassem levar por outros impulsos, retirou-a, dizendo-me comovido: Célia, minha querida, perdoa-me. Não guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações do mundo, porque, um dia, nos beijaremos no céu, onde os clamores da malícia humana não poderão atingir-nos. Cneio Lucius contemplou de frente a neta, cuja sinceridade diamantina lhe irradiava dos olhos cândidos e valorosos, exclamando: Sim, filha, o homem a quem te consagras possui um coração generoso e diferente do que se poderia presumir no peito de um escravo, ao inspirar-te um amor tão distante das concepções da mocidade atual. E acentuando as palavras, como se quisesse imprimir-lhes nova força, com vistas a si mesmo, continuou após ligeira pausa: E além disso, essa nova doutrina, qual a aceitaste, deve conter uma essência profunda, dado o maravilhoso elixir de esperança que destila nas almas sofredoras. Acredito, agora, que Euvídio não sondou bastante o assunto para conhecer a questão nas suas facetas numerosas. É verdade, avô, respondeu confortada, como se houvesse encontrado um bálsamo para as suas feridas mais íntimas. Meu pai, a princípio, não receava que analisássemos os estudos evangélicos, considerando-os perigosos. Somente depois das intrigas de Pausanias, supus que as doutrinas do Cristo me houvessem acarretado qualquer deficiência mental, em virtude da minha inclinação pelo jovem liberto. Sim, teu pai não poderia entender um sentimento dessa natureza, no teu espírito de moça afortunada. Mas, ouve, já que me falaste com uma ponderação que não admite reprovações ou corretivos. Quais são as tuas perspectivas de futuro? Sobre tua irmã teus pais já me falaram dos planos assentados. Daqui a alguns meses, depois de completar sua educação, na atualidade romana, Euvídia esposará Caio Fabricius, cuja feição a conduzirá a um dos postos de maior relevo social, de acordo com os nossos méritos familiares. Mas, a teu respeito? Perseverarás, porventura, nesses sentimentos? Meu avô, respondeu com humildade, Caio Fabricius com os seus 35 anos maturados, cheio de delicadeza e generosidade, há de fazer a ventura de minha irmã, que bem o merece. Perante Deus, Euvídia fez jus às sagradas alegrias da constituição de um lar e de uma família. Junto do seu coração pulsará um outro, que lhe enfeitará a existência de mimos e ternuras. Quanto a mim, pressinto que não obterei a felicidade como a sonhamos nesta vida. Desde a infância, tenho sido triste e amiga da meditação, como se a misericórdia de Jesus estivesse a preparar-me, em todos os ensejos, para não faltar aos meus deveres espirituais no instante oportuno. E, fixando no ancião um olhar percussiente e calmo, prosseguiu: Sinto pesar-me no coração muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado, que vem a este mundo de maneira a remir-se de passados tenebrosos. Desde a Palestina, minhas noites estão povoadas de sonhos estranhos e comovedores, nos quais ouço vozes carinhosas que me exortam à submissão e ao sacrifício. Acusada de cristã no seio da família, sinto que todos os meus carinhos ficam sem retribuição e todas as minhas palavras afetuosas morrem sem eco. Dou-me, porém, por imensamente venturosa em acreditar que o vosso coração vibra com o meu, compreendendo-me as intenções e os pensamentos. Como se lobrigasse melancolicamente o caminho de sombras do porvir, desdobrado ante seus olhos espirituais, Célia continuou a falar para o coração enternecido do velho avô, que a idolatrava. Sim. Nos meus sonhos proféticos, tenho visto uma cruz a que me devo abraçar, com resignação e humildade. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho.
Por vezes inúmeras vislumbro à minha frente quadros penosos, que devem radicar nas minhas existências pregressas. Pressinto que nasci neste mundo para resgatar e redimir-me. Quando oro e medito, chegam-me ao raciocínio as ponderações da alma ansiosa. Não devo aguardar primaveras risonhas nem flores de ilusão, que me fariam esquecer a via dolorosa do espírito, destinado à redenção, mas, sim, em vernias de dor e provas ríspidas, em dias de lutas ásperas, que me hão de reconduzir a Jesus, com a divina claridade da experiência. Cneio Lucius tinha os olhos molhados de lágrimas, ante as palavras comovedoras da neta, que, desde criança, lhe conquistara adoração. Filha, exclamou com bondade, não posso compreender tamanho desalento num coração da tua idade. O nome de nossa família não permitirá tal abandono de ti mesma e, entretanto, caro avô, não desdenharei a realidade dolorosa do sacrifício, sabendo, de antemão, que a sua taça me está reservada, e nada esperas da terra no que se refere à possível felicidade neste mundo? A felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina, que saberá localizar a ventura para nós, como e quando oportuna. Não temos uma só vida. Teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus, através do infinito. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias suprassumas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escada rude e longa. Amar-nos-emos sempre, meu avô, através dessas numerosas existências. Elas serão como anéis na cadeia de nossa união ditosa e indestrutível. Então, mais tarde, vereis que a vossa neta, dentro da sua realidade espiritual, se encontrará convosco, com a mesma compreensão e com o mesmo amor imperecível, na região da felicidade real que a morte nos descerrará, com os seus sepulcros de cinzas dolorosas. Atualmente, aos vossos olhos serei, talvez, sempre triste e desventurada, mas, no íntimo, guardo a certeza de que as minhas dores constituem o preço da minha redenção para a luz da eternidade. Segundo me falam os augúrios do coração em suas vozes silenciosas e secretas, não terei um lar constituído, especialmente, para a minha aventura nesta vida. Viverei incompreendida, de coração dilacerado no caminho acerbo das lágrimas remissoras. O sacrifício, porém, será suave, porque, na sua exaltação, sinto que encontrarei a estrada luminosa para o reino da verdade e do amor, que Jesus prometeu a todos os corações que confiassem no seu nome e na sua misericórdia bendita. Os olhos de Célia elevaram-se para o alto, como se o espírito aguardasse, ali mesmo, junto do velho avô, as graças divinas vislumbradas pela sua crença cheia de luminosidade e de esperança. Cneio Lucius, todavia, aconchegou-a de mansinho ao coração, como se o fizesse a uma criança, falando-lhe com acentuada ternura, e filhinha, estás cansada. Não te justifiques por mais tempo. Conversarei com Elvídio a respeito dos teus mais íntimos pensamentos, elucidarei a tua situação perante o seu conceito. E chamando Márcia, a filha mais velha, que representava junto da sua velhice confortado o papel de anjo tutelar e carinhoso, o respeitável Patrício acentuou, e Márcia, nossa pequena Célia precisa de tranquilidade e repouso físico. Conduze-a ao teu quarto e fez-la descansar. A neta beijou-lhe ternamente a fronte, reaterancho com a tia, amável e generosa, que quase a tomou nos braços, conduzindo-a para o interior. A noite ia já adiantada, enchendo o céu romano de caprichosas fulgurações. Cneio Lucius, absorto em profundos cismares, abismou-se num mar de conjeturas. Seu velho coração estava exausto de palpitar, na incompreensão dos arcanos do mundo. Também fora jovem e também nutrira sonhos. Na juventude longínqua, muita vez aniquilara as aspirações mais nobres e os propósitos mais generosos, ao tumultuou o embate das paixões materializadas e violentas. Somente as brisas cariclosas da reflexão, na idade madura, lhe haviam sazonado as concepções espirituais, a caminho de uma compreensão cada vez maior da vida e de suas leis profundas. Desde que se habituara a meditar sinceramente, assombravam-lhe o espírito os fantasmas da dor e os espantosos contrastes dos destinos humanos. Apesar de arraigado às tradições mais puras dos antepassados e não obstante havê-las transmitido, com fidelidade e amor, aos descendentes, seu coração não podia aceitar toda a verdade divina encarnada em Júpiter, símbolo antigo que consubstanciava todas as velhas crenças.
desejoso de propiciar uma lição àquela criança, na sua freima educativa, fora o seu espírito que se abalara e comovera ante as novas concepções que lhe provinham dos lábios puros de um anjo. Ele que se habituara a investigar as causas profundas da dor e a sentir os padecimentos de quantos soluçavam no cativeiro, acabava de receber uma chave maravilhosa para solucionar os caprichosos enigmas do destino. A visão das existências sucessivas, a lei das compensações, as estradas do resgate espiritual pela expiação e pelo sofrimento, eram agora patentes ao seu raciocínio, como soluções providenciais. Sua cultura dos autores gregos fazia-lhe sentir que o assunto não lhe era totalmente estranho, mas a palavra carinhosa e convincente da neta, testemunhando-lhe a verdade com os seus próprios padecimentos prematuros, abria-lhe a mente nova senda para todas as cogitações em tal sentido. Reclinado no divã da ara doméstica, seus olhos contemplavam a imagem soberba de Júpiter Stator, talhada em marfim, no centro dos outros deuses de sua família e de sua casa, com o coração tomado de angústia. Levantou-se e andou pausadamente, em torno dos nichos adornados de luzes e flores. A imagem de Júpiter já lhe não despertava os mesmos sentimentos de piedosa veneração, como nas noites anteriores. Ante as revelações suaves e profundas de Célia, experimentava no íntimo a amargurosa suspeita de que todos os deuses dos seus ascendentes respeitáveis estavam rolando dos altares, confundindo-se no torvelinho de desilusões das velhas crenças. De alma opressa, o patrício venerando observava que novas equações filosóficas e religiosas apossavam se, precipitadamente, do seu coração. Em seguida, receoso e aturdido, Cneio Lucius escutava no íntimo doce rumor de uns passos divinos. Parecia-lhe que a figura suave e enérgica do profeta de Nazaré, cuja filosofia de perdão e de amor conhecia através das pregações então correntes, surgia no mundo para estilhaçar todos os ídolos de pedra, a senhorear-se do coração humano para sempre. O respeitável ancião, se era amigo da verdade, não o era menos do sagrado depósito das tradições austeras. No compartimento consagrado às divindades do lar, sentiu que o ambiente lhe asfixiava o coração e o raciocínio. Instintivamente, abriu uma das amplas janelas mais próximas, por onde o ar da noite penetrou em rajadas, refrescando-lhe a fronte atormentada. Debruçou-se para contemplar a cidade quase adormecida. Sua conversa com a neta pareceu-lhe haver durado um tempo indefinido, tão grande fora o efeito das suas asserções profundas e empolgantes. De olhos úmidos, contemplou o curso do Tibre em toda a paisagem que o olhar abrangia, descansando o pensamento abatido nos efeitos de luz que a claridade lunar operava caprichosamente sobre as águas. Por quantas horas contemplou as constelações fulgurantes, sondando os mistérios divinos do firmamento. Somente muito depois, aos albores da madrugada, a voz cariciosa de Márcia veio despertá-lo de suas cogitações graves e intensas, convidando-o a recolher-se. Cneio Lucius dirigiu-se, então, para o quarto, a passos vagarosos, a fronte vincada de angústia, olhos fundos e tristes, como alguém que houvesse chorado amargamente. Sombras domésticas à vida das nossas personagens, em Roma, reiniciou-se sem grandes acontecimentos nem surpresas. E Ovídio Lucius, apesar do amor à província, experimentava a agradável sensação de haver voltado ao antigo ambiente, a ocupar um cargo mais elevado, no qual haveria de enriquecer, sobremaneira, os valores de sua vocação política ao serviço do Estado. Concedendo liberdade a Nestório, fizera a questão de admiti-lo nos trabalhos do seu cargo e da sua casa, como cidadão culto e independente, que era. Foi assim que o antigo escravo, alugando um cômodo de habitação coletiva nas imediações da Porta Salária, tornou-se professor de suas filhas e auxiliar de trabalho, durante 8 horas diárias, com vencimentos regulares. Fora disso, o liberto ficava inteiramente livre para cuidar dos seus interesses particulares. E soube aproveitar essas folgas, valendo-se da oportunidade para consolidar a melhoria de situação. Assim é que, à noite, ensinava primeiras letras a discípulos humildes, que lhe contratavam os serviços, facultando-se um vasto campo de relações e dando expansão aos seus pendores afetivos, em reuniões carinhosas que lhe propiciavam novas energias ao coração. Bastou um mês para que ficasse conhecendo os centros mais importantes da cidade, seus homens ilustres, monumentos, classes sociais, fazendo amizades sólidas na esfera humilde em que vivia. Apaixonado pelo cristianismo,
circunstância que Ovídio Lucius desconhecia, não se furtou à satisfação de conhecer os companheiros de ideal, de modo a cooperar com o seu contingente na tarefa abençoada de edificar as almas para Jesus, naqueles sombrios tempos que o pensamento cristão atravessava, entre ondas largas de incompreensão e de sangue. A palavra fácil de Nestório, aliada à circunstância de suas relações pessoais com o presbítero Iohannes, discípulo dileto de João Evangelista na igreja de Éfeso, circunstância que lhe facultava o mais amplo conhecimento das tradições de Jesus, proporcionou-lhe, imediatamente, um lugar destacado entre os companheiros de fé, que, 2 vezes na semana, se reuniam à noite, no interior das catacumbas da Via Nomentana, para estudar as passagens do Evangelho e implorar a assistência do Divino Mestre. O reinado de Adriano, embora liberal e justo, de início, caracterizou-se pela perseguição e pela crueldade, depois dos terríveis acontecimentos da Guerra Civil da Judeia. Posteriormente a 131, todos os cristãos se viram compelidos a buscar novamente o refúgio das catacumbas, para as suas preces. Perseguição tenaz e implacável era movida pela autoridade imperial a todos os núcleos de ideias ou de personalidades israelitas. Os adeptos de Jesus apenas se reconheciam, entre si, na cidade, por um vago sinal da cruz, que os identificava fraternalmente onde quer que se encontrassem. Nestório não desconhecia o perigoso ambiente, buscando adaptar-se à situação, quanto possível, de maneira a continuar servindo Cristo na sua fé íntima, sem trair o cumprimento dos seus deveres, em consciência. Votava Ovídio Lucius e a sua família extremado respeito e sincera estima. Jamais poderia esquecer que receberá de suas mãos generosas a liberdade plena. Era assim que se desobrigava de suas responsabilidades, com satisfação e devotamento. Em pouco tempo, chegava à conclusão de que ambas as jovens estavam devidamente preparadas para a vida, dado o seu grande cabedal de conhecimentos, através da leitura, mas, Ovídio Lucius, cultivando a sua simpatia da primeira hora, conservaram no seu gabinete de trabalho, onde o liberto teve ocasião de lhe testemunhar o seu reconhecimento e admiração, fortalecendo-se, cada vez mais, os laços de amizade recíproca. Fazia já um mês que os nossos amigos tinham regressado a Roma, quando o censor Fábio Cornélio fez questão de abrir o seu palácio para a apresentação dos filhos a todas as figuras destacadas do patriciado. A essa festa de larga projeção social, compareceu o próprio Adriano, com o prefeito e Cláudia Sabina, enaltecendo o esplendor do acontecimento. Nessa noite memorável para os destinos das nossas personagens, tudo era um deslumbramento de luz e flores, na suntuosa residência do antigo bairro das Carinas. Nos jardins luxuosos brilhavam tochas artisticamente dispostas, enquanto no lago improvisado graciosas embarcações se pejavam de músicos e cantores. As melodias das harpas misturavam-se os sons das flautas, dos alaúdes e atabalhes, junto dos quais, escravos esbeltos e jovens erguiam vozes cariciosas e cristalinas. Mas não era só. Fábio Cornélio e Júlias Pinter, movimentando todos os recursos materiais, apresentaram uma festividade a rigor, de cujas características a aristocracia romana haveria de guardar indelével lembrança. Luzes em profusão, mesas lautas, flores preciosas, extravagantes adornos do Oriente, cantores e bailarinos famosos, apresentação de antílopes gigantescos que lutariam com escravos atléticos, na arena preparada a capricho, para os fins a que se destinava. Gladiadores e artistas mesclavam-se com a legião de convivas, em soberbo painel de maravilhosa alacridade. Cláudia Sabina, depois de algum esforço, conseguiu atrair a atenção de Ovídio Lucius, que se lhe mostrava arredio, interessando a palavra direta do imperador por sua figura e feitos. De vez em quando, uma referência carinhosa e vaga, que o patrício recebia alarmado, receoso de voltar à recordação dos tempos inquietos da juventude. Enquanto isso, Lólio Úrbico, oferecendo o braço a Alba Lucínia, conduzia-a, de leve, às alamedas extensas e floridas em derredor do lago artificial, que brilhava à luz da noite, num como deslumbramento. Retido propositadamente por Cláudia, junto do imperador, Ovídio ouvia a palavra generosa de César, a demonstrar evidente interesse pela sua pessoa, e Ovídio Lucius, exclamava Adriano com sorriso afável e atencioso, folgo muito de revê-lo em nosso ambiente. E designando Cláudia Sabina, de pé, a seu lado, acrescentava: nossa amiga falou-me de sua preciosa capacidade de trabalho e eu o felicito. Tenho, agora, numerosas obras de importância, em Tibur,
onde necessito do concurso de um homem operoso e inteligente, que traga consigo a volúpia da atividade. É certo que essas construções chegam, no momento, a seu termo, mas, determinadas instalações requerem a contribuição de alguém com altos conhecimentos de nossas realidades práticas. Confiei-a Cláudia a solução de numerosos problemas de arte, em que prima a sua sensibilidade feminina, mas preciso de cooperação como a sua, dedicada e perseverante, no concernente à parte administrativa. Ser-lhe-ia agradável colaborar com a nossa amiga, por algum tempo, em Tibur? E Ovídio compreendeu a situação difícil que lhe fora preparada. Em consciência, não poderia aceitar com satisfação semelhante encargo, mas César não precisava expressar uma ordem, além da manifestação de seus desejos. Augusto, replicou o interpelado com reverência, vossa gentileza honra os meus esforços. A deferência de tais responsabilidades constitui para mim um grato dever do coração. Cláudia Sabina esboçou um sorriso bem-humorado, dirigindo-se, satisfeita, ao imperador. Obrigada, César, pela escolha de colaborador tão precioso. Sinto que as obras de Tibur serão a maravilha inultrapassável do império. Adriano sorriu, lisonjeado, exclamando, carinhoso, como quem estivesse dispensando um favor raro: está bem. Cuidaremos do assunto no momento oportuno. E alongando o olhar enigmático pelas avenidas harmoniosas e floridas, onde pares numerosos se enfileiravam em alegrias francas, acrescentou: e mais, que fazeis aqui, tão jovens, presos à minha palavra cheia de rotina e de austeridade? Diverti-vos. A vida romana deve ser um formoso jardim de prazeres. E Ovídio Lucius, compelido pelas circunstâncias, deu o braço à sedutora favorita, retirando-se vagarosamente em sua companhia, sob as vistas generosas e complacentes de Augusto. Cláudia Sabina não conseguiu dissimular a incoercível emoção que intimamente a afligia, em face da situação que a conduzira ao braço do homem que polarizava as suas aspirações de mulher, e, dados alguns passos, foi a primeira a romper o constrangido silêncio. E Ovídio, disse em voz quase súplice, reconheço, agora, a linha de responsabilidades sociais que nos separam, mas será possível que me houvesses esquecido? Senhora, respondeu o patrício, emocionado e respeitoso, dentro do nosso foro íntimo, todo o passado deve estar morto. Se vos ofendi no passado, confesso-me agradecido pelo vosso esquecimento. De outro modo, qualquer aproximação entre nós representaria uma fórmula de existência odiosa e impossível. A favorita de Adriano sentiu fundo a firmeza daquelas palavras, que lhe gelavam o coração inquieto e sôfrego, retorquindo, todavia, sem vacilar: a mulher conquistada jamais poderá considerar-se mulher ofendida. As mãos que amamos nunca nos chegam a ferir, e eu, em tempo algum, consegui olvidar tua afeição. Imprimindo à voz uma inflexão de humildade, acrescentava: e Ovídio, tenho sofrido muito, mas, tenho-te esperado em toda a vida. Vencida e humilhada na juventude, não sucumbia ao desespero para aguardar, confiante, o teu regresso ao meu amor. Quererias, porventura, aniquilar-me agora que te venho oferecer, humildemente, todos os tesouros da vida amontoados com zelo para te ofertar? As últimas palavras foram sublinhadas de profundo desencanto, à face de si mesma, e Ovídio Lucius, compreendendo o seu desapontamento, prosseguiu sem hesitar: precisais considerar que jurei fidelidade e dedicação a uma criatura generosa e leal, além de estardes, também vós, comprometida com um homem nobre e digno. Acaso desejaríeis quebrar um voto contraído perante os nossos deuses? Nossos deuses? Repetiu a interpelada com uma ponta de ironia. E chegam eles a impedir os divórcios numerosos de tantas personalidades da corte? E esses exemplos, porventura, não nos chegam de cima, dos altos postos onde domina a autoridade direta do imperador? Não cogito de situações, para, antes de tudo, satisfazer minha sensibilidade feminina. Bem se vê, replicou Ovídio irônico, que desconheceis a tradição de um nome de família. Os que desejam continuar os valores dos séculos que passaram, não podem aventurar-se com as novidades da época, de maneira a permanecerem fiéis ao patrimônio recebido de seus ascendentes. Cláudia Sabina mordeu os lábios, nervosamente, recebendo aquela alusão direta à sua antiga situação de plebeia, murmurando com altivez: não concordo contigo, neste particular. Os triunfadores não podem ser os tradicionalistas, que recebem um nome feito para brilhar no mundo e, sim, os que,
triunfando da própria condição e do meio ambiente, sabem elevar-se às culminâncias sociais, como águias da inteligência e do sentimento, obrigando o mundo a lhes reverenciar as conquistas e os méritos. O orgulhoso romano sentiu a azedia da resposta, sem encontrar recursos imediatos para revidar com as mesmas armas, porém, a antiga plebeia acrescentou com sorriso enigmático: apesar da tua impassibilidade, continuarei guardando as minhas esperanças. Acredito que não deixarás de aceitar a honrosa incumbência de Augusto para a conclusão das obras de Tibur, que, atualmente, constituem a sua preocupação de todos os instantes. Sim, murmurou o patrício algo contristado, terei de cumprir as determinações de César. Preparava-se a favorita para retorquir, quando Publício Marcelo, companheiro de Lólio Úrbico em seus notáveis feitos de armas, se aproximou ruidosamente, roubando-lhes a possibilidade de prosseguir na confidência e atirando-lhes um convite amável: amigos, exclamou esfuziante de alegria, acerquemo-nos do lago. Virgílio Prisco vai cantar uma das suas mais belas composições em homenagem a César. Euvide e Cláudia, colhidos numa onda de chamamentos alegres, separaram-se involuntariamente, para atender aos convites afetuosos. Com efeito, nas bordas da grande piscina rodeada de árvores frondosas, toda a massa de convidados se comprimia sofrega. Mais alguns instantes e a voz aveludada de Virgílio enchia o ambiente de sonoridades, entre as quais se destacavam as notas melodiosas das cítaras e dos alaúdes que o acompanhavam. Do alto do trono improvisado, Adriano ouvia-o embevecido, recebendo a homenagem dos súditos fiéis às suas vaidades imperiais. Em ligeiro retrospecto acompanhemos, contudo, Alba Lucina e Lólio Úrbico através de pequeno giro pelas alamedas claras e floridas. A nobre senhora guardava a severidade graciosa dos seus traços de Madonna, enquanto o companheiro se mostrava eminentemente emocionado. Em palestra aparentemente despreocupada, o prefeito dos pretorianos parecia distanciar-se, intencionalmente, dos grupos numerosos, desejoso de manifestar os pensamentos secretos que lhe atormentavam o íntimo desolado. Em dado instante, muito pálido, exclamou em atitude quase súplice: senhora, eu vos vi pela primeira vez há mais de 20 anos. Celebravam-se os vossos esponsais com um homem digno e eu lamentei, sinceramente, não haver chegado mais cedo para disputar-vos. Acredito que vosso coração se alarme com estas minhas revelações inoportunas, mas, que fazer, se o homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos, que não mede situações nem circunstâncias para ser sincero? Perdoai-me se vos ofendo a suscetibilidade superior e generosa, mas, tenho necessidade inelutável de vos afirmar de viva voz o meu amor. Alba Lucina escutava-o, penosamente impressionada com aquelas declarações sinceras e peremptórias. Desejou responder-lhe com a austeridade dos seus elevados princípios, como esposa e mãe, mas, amarga comoção parecia paralisar-lhe as cordas vocais, naquelas difíceis circunstâncias. Retomando a palavra e tornando-se mais veemente, Lólio Úrbico prosseguia: desperdicei a mocidade com os mais dolorosos pesares íntimos. Minha alma procurou, em vão, por toda parte, alguém que se parecesse convosco. Resvalei por aventuras escabrosas, nas minhas tristes empresas militares, ansioso de encontrar o coração que adivinho em vosso peito. Minha existência, posto que fortunosa, está saturada de amarguras infinitas. Será que me não concedereis o lenitivo de uma esperança? Terei de morrer, assim, estranho e incompreendido? Displicentemente, dei meu nome e posição social a uma mulher que me não pode satisfazer as expressões elevadas do espírito. Dentro do lar, somos dois desconhecidos e, entretanto, senhora, nunca pude esquecer o vosso perfil de Madonna, esse olhar divino e calmo, onde leio agora as páginas de luz da vossa virtude soberana. No meu ambiente social tenho tudo que a um homem é lícito desejar: fortuna, privilégios políticos, fama e nome, degraus que escalei facilmente entre as classes mais nobres. O coração, porém, vive em desalento irremediável, aspirando a uma felicidade inatingível. Enquanto vos conserváveis na província, possível me foi contemporizar com os próprios amargores, mas, depois que vos revi, experimento na alma um desencadeado súvio de chamas. Tenho as noites povoadas de inquietações e amarguras, quais as de um náufrago, vendo além a ilha da sua aventura, distante e inatingível. Dizei que vosso coração há de acolher minhas súplicas, que me vereis com simpatia ao vosso lado.
Se não puderdes retribuir esta paixão, enganai-me ao menos com a vossa amizade honrosa e enobrecedora, reconhecendo em mim algum de vossos servos. A nobre senhora tornará-se lívida, o coração lhe pulsava alarmado, em ritmo violento, e senhor prefeito, conseguiu balbuciar, quase desfalecente: lamento bastante haver inspirado sentimentos dessa natureza e não posso honrar-me com a vossa homenagem afetiva, porquanto vossas palavras evidenciam a violência de paixão insensata e desastrosa. Meus deveres sagrados, de esposa e mãe, impedem-me de considerar quanto acabais de dizer. Mantenho o sincero propósito de vos considerar o cavalheiro ilustre e digno, o amigo dedicado e honesto de meu pai e de meu marido, a cujo destino, por afeição natural, estou ligada para sempre. Lólio Úrbico, habituado às transigências femininas da corte, em face da sua posição e predicados, empalideceu de súbito, ao ouvir a recusa nobre e digna. Avaliou num relance o quilate espiritual da criatura ardentemente cobiçada há tantos anos. No seu íntimo, de mistura com o amor próprio humilhado, havia igualmente um ressaibo de vergonha para consigo mesmo. Baixando, todavia, o olhar despeitado, falou quase súplice: não desejo passar a vossos olhos como um espírito grosseiro e incompreensivo. A verdade, porém, é que continuarei a vos amar da mesma forma. Vossa formal e delicada recusa agrava minha ambição de possuir-vos. Por quanto tempo, ó deuses do Olimpo, prosseguirei assim, incompreendido e torturado? Erguendo os olhos, notou que Alba Lucínia chorava, contristada. Aquela dor serena e justa penetrou-lhe o coração qual o gume de uma espada. Lólio F. sentiu, pela primeira vez, que a materialidade de sua paixão produzia sentimentos de angústia e piedade. Senhora, exclamou aflito, perdoai se vos fiz chorar com as expressões mal avisadas dos meus tristes padecimentos. Quero-vos muito, muito. Desposastes um homem honesto e digno e acabo de cometer a loucura de vos propor a sua desonra e desventura. Perdoai-me. Fui vítima de um instante penoso de criminosa insânia. Apiedai-vos de mim, que tenho vivido até agora abatido e desolado. Um mendigo do esquilino é mais feliz do que eu, embora estenda as mãos à caridade pública. Sou um desgraçado, tende compaixão do meu padecer angustioso. Por muitos anos guardei no íntimo estas emoções rudes e penosas, e vós sabeis que a alma do soldado tem de ser cruel e impassível, recalcando os pensamentos mais generosos. Jamais encontrei um coração que compreendesse o meu, razão porque não hesitei em vos ofender a dignidade irrepreensível. Alba Lucínia escutava-lhe as súplicas sem compreender os contrastes daquela alma violenta e sensível. Houve um silêncio penoso para ambos, quando alguém, atravessando as filas de arvoredos, exclamava em voz cheia, rente de seus ouvidos: vinde ouvir Virgílio Prisco. Associemo-nos às homenagens a César. Lólio Úrbico verificou a impossibilidade de prosseguir em suas confidências e, oferecendo o braço à nobre senhora, que o acompanhou com um sorriso triste, seguiram em direção ao lago, onde, momentos antes, víramos chegar Elvídio e Cláudia Sabina. Em torno do cantor reuniam-se todos os convivas, numa assembleia compacta e distinta, atentos à homenagem que o imperador recebia, sereno e envaidecido. A canção encomendada pelos anfitriões era um longo poema no estilo da época, onde os feitos de Adriano excederam, glorificados, a todas as realizações precedentes do império. Nas expressões bajuladoras do artista, herói algum o havia excedido nos feitos brilhantes de Roma. Generais e poetas, cônsules e senadores célebres ficavam aquém do que tivera a aventura de ser filho adotivo de Trajano. No alto do trono ali erguido a caráter, o imperador dava largas à sua vaidade pessoal, com francos sorrisos. Todos o rodeavam. Numerosas autoridades lá estavam, associando-se ao honroso preito de Fábio Cornélio e família. Não podemos esquecer que Elvídio e Caio Fabricius lá se viam juntos embevecidos na sua risonha primavera de amor, enquanto Cneio Lucius, obrigado pelas circunstâncias a comparecer, amparava-se ao braço de Célia, meio trêmulo na sua avançada velhice e desejoso de patentear aos filhos que o seu coração também participava do júbilo geral. Emudecidos os alaúdes, uma legião de jovens despetalou centenas de róseas coroas trazidas por escravos em grandes bandejas prateadas, envolvendo o trono em nuvem de pétalas odorantes. Vibraram novas harmonias e o coro dos dançarinos exibiu novos bailados, cheios de figurações interessantes e estranhas.
O vinho transbordou, enchendo quase todas as frontes de fantasia e, com a caçada dos antílopes fabulosos, terminou a festa que ficou gravada, para sempre, na mente de todo o patriciado. Elvídio Lucius e Alba Lucínia volveram ao lar, sob o peso de indefinível angústia. Surpreendidos pelos acontecimentos inesperados, quanto às penosas emoções de que haviam sido vítimas, observava-se em ambos o recíproco efeito de uma confidência desagradável e dolorosa. Voltando, todavia, à intimidade doméstica, a nobre senhora disse ao esposo em tom de amargura: E Elvídio, muitas vezes desejei ardentemente retornar a Roma, saudosa das nossas amizades e do incomparável ambiente citadino, mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os anos da província me desacostumaram das intrigas da corte e essas festividades, de agora, como que me cansam profundamente o coração. Elvídio ouviu-a, sentindo que o seu estado d'alma era bem aquele, tal o tédio que se apossara dele, depois dos espetáculos que lhe fora dado observar, considerando também as penosas emoções que aquela noite lhe proporcionara. Sim, querida, replicou algo confortado, tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e hipocrisia. Temo a cidade com os seus perigos numerosos para esta nossa aventura, que desejamos imperecível. E, recordando mais detidamente as dolorosas comoções experimentadas horas antes, com as confidências de Sabina, atraiu a esposa ao coração, acrescentando com o olhar incendiado de súbito clarão: E Lucínia, uma ideia nova aflora-me ao espírito. Que me dirias da nossa volta ao campo acolhedor e tranquilo? Lembremo-nos, querida, de que a revolução terminou e não será difícil readquirirmos as antigas propriedades da Palestina. Reataríamos assim a nossa tranquila existência na província, sem as preocupações exaustivas e dolorosas que aqui nos assaltam. Cuidarias das tuas flores e eu continuaria zelando pelos interesses de nossa casa. Prometo-te que farei tudo por te fazer a vida menos triste, longe de teus pais. Conservaria conosco somente os escravos da tua predileção e buscaria aconselhar-me constantemente contigo, no desdobramento de todos os trabalhos. Levar-te-ia comigo, em todas as viagens. Nunca mais te deixaria isolada em casa, preocupada e saudosa. Elvídio Lucius imprimia à voz um tom singular e fundamente expressivo, como se estivesse desdobrando, ante o olhar lacrimoso da esposa, as perspectivas cariciosas de um quadro primaveril. Quem sabe, continuava de olhos brilhantes, poderíamos voltar à Judéia, para sermos ainda mais alegres e mais felizes. Nossa Elvídia tem o futuro assegurado com um enlace próximo e ficaria Célia para enriquecer a felicidade doméstica. De volta, percorreríamos toda a Grécia, a fim de visitar o mais antigo jardim dos deuses, e, quando em Samaria e na Idumeia, haverias de ver os milagres do meu coração no afã de fazer-te risonha e venturosa. Passearemos, então, juntos como outrora, pelas estradas enluaradas, no silêncio das noites calmosas, para melhor sentirmos a extensão do nosso amor venturoso. Aqui, sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Entretanto, somos ainda moços e temos diante de nós um futuro promissor. Acredita, querida, que alimenta o maior desejo de voltar ao nosso remanso de paz, no seio da natureza calma e generosa. Alba Lucínia ouvia-o, aliviada das próprias angústias. Uma lágrima lhe brilhava à flor dos olhos, tinha o coração alvoroçado com a risonha expectativa de regressar à tranquilidade da vida provinciana. Não obstante o júbilo dessas esperanças, sua atitude mental se caracterizava pela mais funda reflexão. Elvídio, exclamou confortada, essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre, com a nossa aventura e o nosso amor, consola-me o espírito abatido. Mas, ouve-me, e os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude, depois de haver lutado tanto para reajustar tua situação à política administrativa do Império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Em ouvindo as serenas ponderações, o patrício recordou, subitamente, o compromisso com o imperador, concernente às construções de Tibur, e sentiu-se gelado, depois da eclosão de suas entusiásticas esperanças. Informou, então, a companheira, da solicitação do César, respondendo-lhe ela com um suspiro de pesar.
Neste caso, exclamou Alba Lucínia com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares, é tarde para cogitarmos do nosso imediato regresso à província. O marido reconheceu, com mágoa, a justeza da ponderação, mas, acrescentou, em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio, expondo-lhe as minhas apreensões a respeito e, mesmo que ele não aprove nosso regresso, mantenhamos esperanças, pois os deuses hão de permitir nossa volta mais tarde. Embora a profunda intimidade daquele desabafo, nenhum nem outro se sentiu com a coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. E, no dia seguinte, ambos ainda se ressentiam do primeiro embate das lutas sentimentais que os aguardavam no ambiente da grande metrópole. Procurando o sogro, Elvídio Lucius expôs-lhe, sem reservas, seus planos e desejos. Além de manifestar o propósito de voltar à Palestina, falou igualmente da pretensão imperial de lhe utilizar os préstimos pessoais nas obras de Tibur. Fábio Cornélio recebeu aquelas alegações tomado de surpresa, reprovando os projetos do genro e encarecendo-lhe que semelhante alvitre demonstrava muita infantilidade da sua parte, em tais circunstâncias. Não estava com a posição financeira consolidada? Não representava um fator de paz a sua permanência em Roma, ao lado de toda a família? Não conseguirá as graças de Adriano, a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo com todas as honras de um tribuno militar? Em face da recusa obstinada, em voz baixa e em tom discreto, Elvídio relatou ao sogro as suas aventuras da mocidade, dizendo-lhe das novas pretensões de Cláudia Sabina e da sua difícil situação doméstica, no sagrado aconchego da família. O velho censor ouviu-lhe a confidência um tanto surpreso, mas obtemperou. Meu filho, compreendo os teus escrúpulos, entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que, na minha atual situação, dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e de sua mulher, no mundo da política e dos negócios. Minha posição financeira, infelizmente, é agora assaz precária, em vista dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te for possível, auxilia-me nestas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur, e faze o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossa vida. Elvídio compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo, em tais conjunturas, e buscou prover-se de energias íntimas, de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ao demais, exclamou o censor tentando fazer humorismo para dissipar as sombras do ambiente sentimental criado entre ambos, espero não te percas em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenhas medo, filho, dessa ou daquela circunstância. E esboçando um sorriso benévolo, acrescentava, sabes o que dizia Lucrécio há mais de 100 anos? Que a mulher é o animalzinho santo dos deuses. Entre ambos esboçou-se, então, um riso franco e otimista, embora no íntimo continuasse Elvídio Lucius a guardar as suas apreensões. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com sua mãe acerca de suas amarguradas reflexões, mas Júlia Spinter, após ouvir-lhe a exposição dos episódios da véspera, com o coração tocado de pressentimentos angustiosos pela situação da filha, replicou com os olhos úmidos, sem perder, todavia, a sua fortaleza moral, filhinha, disse, beijando-a, atravessamos uma fase de lutas amargas, em que somos obrigados a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. Sei avaliar tua angústia íntima, porque, na mocidade, também experimentei essas emoções penosas, no torvelinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos, em benefício da tua tranquilidade, mas aquelas reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu, interpelando-a, que dizes, mamãe? Esse mais tem tanta amargura que chega a surpreender-me, como que adivinho em teu espírito preocupações porventura mais graves que as minhas. Ora, filha, como mãe, sou levada a interessar-me pela tua como pela minha própria felicidade. Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai e dos laços que o prendem à política do prefeito dos pretorianos, colijo que Fábio não poderia desligar-se, no momento, de Lólio Úrbico, sem graves prejuízos financeiros. Ambos se encontram profundamente vinculados na situação atual, de modo que, apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levada a aconselhar-te a máxima prudência à prol da tranquilidade de teu pai, que deve merecer os nossos sacrifícios.
As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de amargurada tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida, após receber-lhe as penosas confidências, perguntou: mas a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário, e sim, esclareceu Júlia Spinter resignada, infelizmente os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai e sabes da minha necessidade em lhe acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem, para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família, mas teu pai pensa de modo contrário e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite levaram-se a muitos milhares de sestércios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda espécie, que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. Como já sabes, os escândalos de Lucília Vento obrigaram a Zínioa a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, na mesma rota dos prazeres fáceis. Quanto a Rútrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na campanha, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas, ao mesmo tempo, sou forçada a lhe dar razão, porquanto, um censor tem de andar em dia com as convenções sociais. Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando: basta, mamãe. Eu sei compreender-te. Este assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me através de todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Elvídio cogitávamos de regressar à província, mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida. Júlia Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante, como se pressentisse algo perigoso para sua felicidade. Que os deuses te abençoem, filhinha! Exclamou quase radiante. Ficarás comigo, sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos e teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado. Por algum tempo, ainda mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. A situação geral continuou inalterável. Alba Lucínia e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Elvídio Lucius retirava-se para Tibur, de modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina instalada em posição de destaque. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, graduando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão de suas vocações inatas, a esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. E Elvídio Lucius foi compelido pelas circunstâncias a aproximar-se dela, conhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar, em Roma, uma longa série de padecimentos morais. Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar cônscio das suas elevadas virtudes conjugais, tendo, porém, moderados impulsos. A sociedade romana, de então, amava os desportos e fazia a questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente, sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa distinção para a família. Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se, desse modo, a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Elvídio Lucius vinha ao lar quinzenalmente.
Todavia, essas sortidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente, com a esposa, a solução de todos os assuntos que os preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era Atéria, que, na própria casa dos Amós, podia observar-lhe o interesse. Ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. 2 longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando, um dia, vamos encontrar Lucínia e Túlia na maior intimidade, em palestra amena e confortadora. Após as pequeninas bagatelas sociais, a esposa de Ovídio falou confidencialmente das suas amarguradas impressões íntimas, expondo à amiga da infância os seus receios em face da prolongada separação do esposo, que, obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto e sem justificar as tuas apreensões, ainda mais continuando Ovídio junto de Cláudia. Por que ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou Alba Lucínia admirada. Nunca soubeste, então? Que? Disse a outra duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte, por muitos anos, não chegará a conhecer o passado em suas minudências. Há muito ouvi dizer que Cláudia Sabina e Ovídio Lucius tiveram o seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular, em outros tempos, muito antes que o destino arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia visivelmente sobressaltada, mas, conta-me tudo o que sabes a respeito. Nunca ouviste, também, a história de Silano? Perguntou ainda Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim. Sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo, igualmente, que, quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de Ovídio com uma criatura do povo, nas suas aventuras da mocidade. Mas, conheces toda a história nos seus pormenores mais íntimos? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Cneio Lucius, que o acolheu com a sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga. Mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança, alta madrugada, no local a que te referiste, endereçando a Cneio Lucius um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, esclareceu Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação, eu acredito que Ovídio foi vítima de uma calúnia infame. Não digo o contrário, volveu a amiga, mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. A esposa de Ovídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe azorragavam o peito, mas, sua fortaleza moral superava, em seu espírito, todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento, diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros anos, deixando transparecer, de olhos úmidos, suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz, querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida. Onde encontrar esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga com as características da sua bondade confiante quase infantil, certamente já ouviste falar de Lucília Vento e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximo deu mostras de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica, mas Sálvia Subra ensinou-me a procurar uma reunião cristã, onde pedi as preces de um venerando ancião que ali pontifica como um sacerdote. Desde que me vali desse recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão da nossa aventura conjugal. Mas, foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou Alba Lucínia eminentemente interessada no assunto. Nenhum. Mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré.